tudo que existe é energia. Isso aí tá tranquilo já, né? Então tudo, mesmo que esteja condensado, é energia vibrando, só que numa densidade menor, tá ali aglomerada. Então energia, tudo que é energia é feito de átomo, que é feito de prótons, elétrons e nêutrons. O átomo, ele é feito, aqui dentro tem um nêutron e um próton, que é a carga positiva, que tem a força forte, que faz o próton ficar grudadinho ali no meio. E fora, os elétrons, que eles ficam orbitando em volta desse núcleo, tá? Então ele fica orbitando, dependendo de quantos elétrons tem, vai ser determinada coisa, vai se transformar em determinadas moléculas e aí vai virar alguma coisa. Tabela periódica. Vocês acharam que isso não servia pra nada, né, na escola? Eu tinha certeza que não servia pra nada. Pra mim ela não servia naquela época, eu não sabia porque eu tinha que decorar aquela porcaria. Mas ela serve, tá? Então, esses são os elétrons. Então vamos imaginar que se a gente... Então, isso compõe matéria. Primeira que a gente entendia como matéria, tá? Imagina que você pegue um elétron, um só essa bolinha, que não é uma bolinha, tá, gente? Não fala bolinha por aí. Você pega um elétron, tá aqui o elétron, você consegue separar e pegar esse elétron. Se você quebrar esse elétron, tá? Então, ele é uma massinha. Se você quebrar essa massinha, se isso fosse possível desse jeito, mecanicamente falando, com a mão, não dá, tá? O que você encontra quando você quebra? Quebra. Você quebra o átomo e pega um elétron. Quebra o elétron, você encontra um quark. Pega uma partícula... Quebra um quark, encontra um bóson de Higgs. Aí, quando você quebra o bóson de Higgs, vamos tentar entender por esse caminho, tá? Só pra ficar mais fácil, se for estudar, vocês vão entender que não é assim, porque não é massinha, bababá. Mas pega um bóson de Higgs, quebra, o que você encontra? Nada. O vácuo. Quanto mais os cientistas tentam comprovar a matéria, mais eles comprovam a energia. Porque ele quebra, aí não tem nada. Entendeu? Então, quanto mais eles tentam fazer a comprovação da matéria, porque tudo vem do vácuo quântico, do nada. Agora vamos carregar do sopro divino, o vácuo, do vento, do ar. E o ar, ele é o elemento que representa o quê? O mental. Certo? A água representa o elemento, o emocional, terra, tá? E o ar representa o elemento mental. Aqui tá o sopro divino. Aqui tá uma das frases de Jesus falando, daqui não passarás. Porque quem não ampliar a consciência e ficar buscando as respostas em outro lugar que não seja no espiritual, energético, como vocês quiserem dar, não passarás. Continua na dor, porque tá procurando na matéria a resposta. Ou tá procurando só na razão a resposta. E aqui a gente tá falando de algo muito além da razão. No vácuo não tem nem tempo nem espaço. Nada, não tem. Só tem o quê? Como é que a gente faz tudo isso acontecer? Está lá livre, energia emanente, pura, com uma informação. A informação é um dado. Informação não ocupa espaço. Informação ocupa espaço? Na nossa cabeça, não. Na nuvem ocupa porque trouxe para matéria. Aí tem que ficar armazenando aquelas informações, tá? Para nós não ocupa espaço, a informação não ocupa espaço. Então o que é o processo da vida, da criação de tudo? Tudo começa numa informação que não ocupa espaço, que está aqui nesse local que não tem tempo e espaço, que vai aumentando em vibração, juntando, virando um elétron que junta com um próton e os átomos vão se condensando, se juntando, condensando, virando molécula, virando órgãos, virando sistemas, virando corpo e virando tudo que a gente vai criando, porque tudo que a gente vai criando também tem como base a informação. Ninguém construiu essa parede sem antes ela ter sido pensada aqui. Então ela primeiro existiu no campo mental. E aí você vai criando todas as outras coisas a partir de vós que sois deuses. Então aqui é a base do banco de dados. Então se você pegar, vamos pensar o que a mente de Deus quer da gente. Então quando eu penso, a gente está falando de campo eletromagnético, para que a gente vive? Para que tudo existe, né? As grandes perguntas. Então o que acontece para existir um corpo, para existir uma coisa materializada? Então principalmente para existir a existência do ser, né? Uma vida. É uma convergência entre energia e matéria. Em algum momento, numa vibração exata, porque tem uma informação exata,
a informação primordial, o programa original. Você compra lá um computador, vem com o programa original certinho. Depois a gente vai colocando aplicativo e vai entrando num monte de site, vai virando uma confusão. Aí tem hora que tem que limpar a máquina tudo, tira tudo, apaga, formata, limpa tudo, reinstala o programa original de novo, senão a máquina não anda. Então, numa convergência da energia com a matéria, existe a vida. Uma proporção ideal de energia, uma quantidade ideal de energia com vibração, com a matéria, com vida. Quando a gente morre, é a mesma coisa. Essa convergência se desfaz. Aí, se você somar toda a energia e toda a matéria, se você somar tudo e dividir, dá zero. Porque qual é a única coisa que sobra? O vácuo. Porque a única coisa que sobra é a experiência. E para a mente de Deus, ele só quer a experiência. Que é o quê? A informação. Não sobra matéria, nem sobra energia, só sobra a experiência. Então é a consciência individualizada, e agora a gente está ampliando um pouco mais, ou não, que é a experiência minha, não dele, dessa consciência da qual eu faço parte. Mas eu não sou uma consciência individualizada, porque senão eu entro de novo no ego espiritual, no ego consciencial. Agora eu sei tudo, estou ganhando consciência, agora eu sou um ser iluminado e eu vim salvar o mundo, linda e loira, e eu que vou resolver, porque a minha consciência, eu entrei no mesmo ego, entendeu? Então cuidado com eu vou ganhando consciência, evoluindo para ser alguma coisa super, ultra, mega importante em algum lugar com os anjos. Tá entendendo onde eu quero chegar? Pra gente ir desmistificando esse ego. Não tô dizendo que tem importância, que a consciência é importante, a gente vai evoluindo nesse caminho, mas se a gente entrar no ego, a gente se destrói. Se a gente não entrar no ego, a gente participa desta grande mente. Porque a ideia foi dela, e quando eu falo assim, eu tive uma ideia, eu não tive ideia nenhuma. Eu sou uma ideia. Portanto, para de brigar com o mundo. E vai indo, e vai fazendo. Tá difícil demais? Não é aqui, Katsu. Já não entendeu? Vai pra lá. O meu é fácil, se tá muito difícil não é meu. Se alguém quiser estudar isso mais profundamente, é bem legal. E aí o que acontece? Como vai tendo a informação, aí essa informação, ela entra e vira né? Vai lá, daí ela vai fazendo aquele caminho, vácuo quântico, tá? E coloca a informação, bóson de Higgs, quark, elétron. O elétron juntou com as outras energias na conversão da matéria com a energia, na conversão do positivo com o negativo, na conversão das polaridades, na conversão do eletromagnético, ela se junta, vira um átomo que vibra aqui. Vai diminuindo a densidade, vai juntando mais átomos, tudo por frequência, de acordo com a informação que está lá dentro. Uma molécula. Tá? De uma molécula, uma célula. E vai densificando, tá vendo? De uma célula, um órgão e uma pessoa, que a frequência mental dessa pessoa, tá? Para existir, não só mental, mas para existir um corpinho em equilíbrio, para conseguir ter a convergência, vai estar em mais ou menos 20. Então olha de onde a gente sai, do nada, que é só uma informação, a gente passa isso, a informação é colocada, diminui, vai diminuindo, densificando, e aí existe. Aí você vai falar, Andressa, mas eu vi que tem a frequência 500 e não sei quanto hertz da emocional. Lembra que emocional é um corpo, mental é outro corpo, mental racional é outro. Por isso é que a gente está tentando curar de um lado, curar o emocional com a razão, curar a razão com a emoção. E aí a gente tá ficando cada vez mais embolado e mais doente. Quando a gente morre, só o que fica é essa experiência. É só a história que você vai contar é que serve, entende? Então aqui na Terra, que história você quer contar pros seus filhos? Porque quem vê gente bem veinha, ele fica tudo contando, não é? Porque o que sobrou? A história, a experiência. Essa experiência é o que Deus quer da gente. Porque quanto mais experiências eu tenho, pensa em mim, quanto mais experiências eu não tenho uma amplitude maior, inclusive de percepção. Agora, as experiências ruins, o que eu quero fazer com elas? Ou eu aprendo com elas e viro o santo graal, né? Faço dela uma coisa ruim, eu consigo transpor para uma coisa boa, ou o que eu quero fazer com elas? Destruir, porque elas causam mal, porque ou eu destruo ela ou ela me destrói, né? Pensa na mente de Deus. É igual,
tudo que está no micro está no macro. Então, se eu começar a criar para esta mente de Deus experiências muito doloridas, ele não vai querer me manter. Não serve ao propósito dele. Eu sou uma ideia, mas a ideia resolveu se revoltar. Ela tá revoltada, ela quer virar Deus. Só ela sozinha, contra o universo. Eu contra a Rafa. Então, é só pra gente entender que é muito mais difícil a gente caminhar tentando passar pela parede do que subir pela porta. As igrejas já falam isso. Confia. Só que agora a gente tá falando a mesma coisa e explicando por quê. Porque senão a gente fica dentro da ignorância de que a gente não tem que fazer nada. Não é verdade. A gente veio aqui justamente para fazer a tal da ideia. Para manifestar a tal da ideia. E como é que eu vou saber que ideia é essa? Olhando para dentro. E eu preciso me desprender de todas as coisas que eu criei, fiquei preso no campo da matéria. De tantas e tantas e tantas vidas. Quando a gente, por alguma coisa, a gente sai demais desse processo da experiência que foi pensada pra gente, a gente sai demais dessa convergência perfeita pro corpo físico. Não necessariamente é ruim, o corpo físico só não aguenta. Se vier um anjo de luz, arcanjo Miguel descer aqui, não é frita, morre tudo. A gente não dá conta de uma carga elétrica, de uma vibração tão forte, o nosso corpo físico não dá conta. Tanto que tenho certeza que tem pessoas que estão passando por um processo aqui de estar desenvolvendo espiritualidade ou pensando todas essas coisas muito loucas que a gente tá falando e tá tendo dor de cabeça, às vezes um pouco de dor nas costas, né? Mas não tem agonia, só tem umas dores. Então o que acontece? É a dor de crescimento, é a dor da expansão. Por quê? Porque tá tendo mais luz, lucidez, mais informação tá entrando e o corpo tá se ordenando, então dói. Por que isso? Então se a gente vibrar demais, você não é ruim, só não dá conta do corpo físico. O corpo físico não dá conta se for demais para cima, demais para baixo. Entendeu? Porque para conseguir a vida tem que ter a convergência. Tem que ser uma matemática certa. Puf, nasce.